Em Paraty, turista da Lituânia é brutalmente assassinado durante assalto à residência, onde ele passava as férias com a esposa, que foi estuprada pelos bandidos. Rio das Ostras tem aterro sanitário interditado mais uma vez e o lixo se acumula pelas ruas da cidade. Vídeo com rato em supermercado de Cabo Frio viraliza na internet e vigilância sanitária descarta cerca de meia tonelada de alimentos. E ainda, temporal volta a provocar transtornos no Rio. Na capital fluminense, Zona Norte foi a mais afetada. E deputada Flor de Lis muda depoimento sobre morte do marido. Quinta-feira, 6 de fevereiro, o seu SBT Cidade começa agora. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa, que vai mais uma vez até encontrar com o SBT Brasil. Você sabe como funciona aqui, são as notícias mais importantes de todo o estado do Rio de Janeiro. Fique com a gente, você vai ver na edição de hoje aí a situação daquele assassinato do turista da Lituânia, que estava em Paraty. Ele foi morto nessa madrugada durante um assalto à casa dele. A esposa dele foi estuprada, um crime bárbaro que aconteceu em Paraty. Todas as informações no seu SBT Cidade de hoje, que começa falando desse assunto, gente, dos transtornos provocados, mais uma vez, pela chuva no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, a Zona Norte foi a mais afetada pelo temporal de ontem. Veja na reportagem do Matheus Coelzer. A forte chuva caiu no Rio de Janeiro no final da tarde. A cidade chegou a entrar em estado de alerta. No Morro do Borel, na Tijuca, o volume de água era impressionante. 38 sirenes das 103 comunidades que estão em áreas de risco foram acionadas. Várias ruas ficaram alagadas. A Praça Afonso Pena ficou debaixo d'água. O Rio Maracanã mais uma vez transbordou. A grade de contenção lateral ficou danificada. As ruas laterais próximas ao estádio ficaram alagadas. Algumas estações da Supervia foram fechadas. Na estação de metrô do Estácio, o volume de água formou uma cascata na escada de acesso. Em São Cristóvão, não foi diferente. Na Rua Bela, nem carros conseguiram passar. A chuva revelou também a quantidade impressionante de lixo nas ruas. Chuva é forte, vira isso aí que você tá vendo, piscinão. No estádio de São Januário, a chuva fez uma cachoeira. Água invadiu a quadra. Mesmo assim, torcedores do Vasco, que aguardavam o jogo contra o Oriente Petroleiro da Bolívia, não desanimaram. No Caju, o jeito foi pegar carona em um caminhão para conseguir passar na enchente. A chuva também deu um nó no trânsito da cidade. O engarrafamento chegou a 300 quilômetros, 3 vezes maior do que no horário de rush. Na Avenida Brasil, vários bolsões d'água. Muitos carros enguiçaram e o jeito foi colocar os pés na água para empurrar. Mesmo com os transtornos, a criatividade do carioca surpreende. Alessandra aproveitou a forte chuva para fazer um vídeo protesto bem-humorado contra a crise da água e está bombando nas redes sociais. Não pode reclamar, a água não tá barrenta, não tá com terra, não tá com detergente, não tá com cocô, a água vem do céu, mané, tá melhor que a da Sedai. Ai, tá melhor que a da Sedai. Olha, onde quer que chova no Rio de Janeiro, seja na capital, na Baixada, na Metropolitana, no interior do estado, acontecem problemas, porque as cidades não estão preparadas. Ontem eu demorei 3 horas para sair do estúdio do SBT para ir para casa, porque as ruas estavam alagadas no Rio de Janeiro, bolsões d'água. Isso é falta de investimento, de infraestrutura, falta de vergonha na cara dos nossos políticos. É intervalo, em instantes, outras notícias. Segura aí. Muito bem, já voltamos no intervalo. Aquele abraço carinhoso para você que acompanha a gente no interior do estado. Está aí no litoral, em Rio das Ostras. Casimiro de Abreu está com a gente em Macaé. Forte abraço, muito obrigado. Olha, a deputada federal Flor de Lis mudou a versão em depoimento à justiça. Olha só, agora ela afirma que o filho acusado de ter matado seu marido, pastor Anderson do Carmo, não estava na cena do crime. É mais uma novela, mais um capítulo dessa novela Flor de Lis. Veja só. A parlamentar prestou depoimento na tarde desta quarta-feira em Brasília. Flor de Lis é testemunha de defesa do filho, Flávio dos Santos Rodrigues, acusado de assassinar o padrasto em junho do ano passado. Dessa vez, a deputada afirmou que Flávio não estava na cena do crime, no momento em que os tiros foram disparados. Segundo ela, o filho estaria subindo as escadas da casa na hora em que o marido foi baleado.
O novo depoimento de Flor de Lis apresenta uma contradição em relação aos outros dois, prestados por ela à Polícia Civil. No primeiro, a parlamentar não citou o local onde Flávio estava na hora do crime. No segundo depoimento, ela disse que o filho chegou ao terceiro andar da casa, onde ela estava, logo após o barulho dos tiros. Flor de Lis usou a prerrogativa de deputada federal para ser ouvida em Brasília. Após o depoimento da parlamentar, a justiça vai decidir se Flávio irá a júri popular pela morte do pastor Anderson do Carmo. Flávio já foi ouvido pela Divisão de Homicídios de Niterói. Ele confessou ter assassinado o padrasto. Além dele, Lucas dos Santos, filho adotivo do casal, também está preso por envolvimento no crime. Flor de Lis é investigada pela morte do marido, mas ainda não há qualquer acusação formal contra a parlamentar. Olha, isso dá uma novela, e mexicana ainda por cima, né? Dramática, várias versões, a história muda no meio do caminho, muito confuso tudo isso, né? E você vai acompanhando os desdobramentos aqui com a gente na programação do SBT, no jornalismo do SBT. Vamos ver aonde tudo isso vai dar, né? Menina de 3 anos é ferida por bala perdida em Padre Miguel, zona oeste da capital fluminense. A criança foi atingida, gente, quando 2 homens atiraram contra um motoqueiro que morreu no local. Outro rapaz também foi baleado. Quem conta essa história é o Caio Alex. Veja só. No asfalto, o corpo do principal alvo dos criminosos e cápsulas espalhadas. O rapaz que morreu, segundo a Delegacia de Homicídios, era um assaltante de motos. Já tinha passagens. A moto em que ele estava não era roubada. Na ação dos atiradores, outras 2 pessoas foram vítimas de balas perdidas na Rua da Usina, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio, na noite desta quarta-feira. Entre os feridos está a menininha da foto, Nicole Maria Carvalho, de 3 aninhos de idade. Ela foi atingida na perna. Os feridos foram socorridos e trazidos para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na zona oeste do Rio. A menininha foi avaliada durante a noite. Os médicos encontraram 2 ferimentos a bala na perninha dela. Por isso, ela precisou passar por uma cirurgia. Uma das balas entrou pelo calcanhar, atravessou a tíbia, o osso da perna, e ficou alojada no músculo. Eles operaram, colocaram um fixador externo, a criança está ótima, está brincando lá em cima, vai ter alta amanhã. O outro rapaz, Johnny Cardoso dos Santos, foi medicado e liberado na madrugada. Esse ano está sendo difícil, hein? A gente está com um número alto de crianças atingidas, crianças baleadas, crianças mortas em confrontos. Essa aí foi baleada, a gente torce pela recuperação. Olha, a violência no Rio de Janeiro está impraticável e a sociedade tem que acordar para isso. Se nós não nos mobilizarmos, não mostrarmos que estamos insatisfeitos com essa política de segurança, nada vai mudar. Fiscais do Instituto Estadual do Ambiente e agentes da Polícia Ambiental fizeram uma vistoria no Parque Industrial de Queimados, na Baixada Fluminense. Uma empresa fabricante de roupas teve as atividades interditadas por causa de irregularidades encontradas durante a fiscalização. O repórter Fábio Barreto tem essa história. Uma operação pente fino. A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente, com o apoio da Polícia Ambiental, fizeram uma criteriosa e minuciosa fiscalização no Distrito Industrial de Queimados, que fica na bacia do Rio Guandu, na Baixada Fluminense. Os técnicos vistoriaram as indústrias para tentar identificar de onde saiu o detergente que aumentou a poluição no Rio Guandu, obrigando a SEDAI a fechar as comportas da estação de tratamento e suspender a captação de água na noite de segunda-feira, prejudicando o abastecimento nos bairros da capital e municípios da Baixada Fluminense. Durante a busca, os agentes caminharam longos trechos a pé, outros de carro, andaram por áreas extensas e pararam muitas vezes para conversar e avaliar tanques, equipamentos de despejo e locais considerados suspeitos pela contaminação. Os fiscais também fizeram mais coletas de amostras de água na saída das estações de tratamento de efluentes das indústrias de toda essa região.
A empresa Citicol, que é uma fabricante de roupas, foi embargada pelos agentes. Segundo o INEA, a indústria estava com a licença ambiental vencida e a estação de tratamento de esgoto da fábrica não estava sendo utilizada. Os detritos estavam sendo desviados, sem nenhum recurso de proteção ambiental. Outro alvo foi esta empresa, que fabrica produtos de limpeza. Os técnicos foram até a linha de produção para saber se a estrutura de saída de detritos estava de acordo com a lei. Como a substância encontrada no guandu era detergente e bem espumoso, os fiscais priorizaram as indústrias que mais utilizam produtos químicos em suas produções. O Distrito Industrial de Queimados tem uma área de quase 2,5 milhões de metros quadrados, com mais de 30 empresas. A região fica às margens da rodovia Presidente Dutra e próxima ao Arco Metropolitano e aos portos de Itaguaí e Itaboraí, para facilitar o escoamento da produção. O problema é que os rios que passam pelo Distrito Industrial desaguam no Guandu. E depois da geosmina, que alterou o sabor e o odor da água da SEDAI, daqui pode estar a resposta que as autoridades precisam para justificar o detergente, que veio depois, até as comportas da SEDAI, arrastado pelas chuvas. Olha, a gente tem nota que a gerência da Citicol informou que desde novembro, no local, só funciona um depósito, que todas as atividades da fábrica passaram a ser realizadas no sul do país. Além disso, a empresa afirmou que as licenças de funcionamento e também as ambientais estão todas em dia. Daí a versão da empresa. E por falar em meio ambiente, agora, gente, vamos falar da crise da coleta do lixo que está acontecendo em Rio das Ostras. A gente tem recebido aqui muitas reclamações de moradores da cidade em nosso WhatsApp, quanto à coleta, que tem atrasado e muitas vezes nem acontecido lá no município, tá? As imagens são essas aí que vocês estão vendo, lixo acumulado nas calçadas, tem até urubu ali. Os moradores relatam temer pela saúde, já que o acúmulo do lixo provoca, claro, a proliferação de animais como ratos, baratas, e aí acúmulo da água da chuva também, que traz dengue, zika, chikungunya, tá difícil, né? Veja só o que diz uma moradora do bairro Jardim Marileia, roda aí. Olha a quantidade de lixo que se encontra aqui nesse condomínio. A cidade toda está assim. O último dia que passou o coletor de lixo foi na sexta-feira. Hoje é quarta-feira e nem sinal deles. Em 18 anos eu nunca vi isso na cidade. Infelizmente, que situação chegou. É uma tristeza, porque eu amo essa cidade, amo aonde eu escolhi para viver. Mas eu espero em Deus que essa situação mude. Tá difícil, né, minha amiga? É complicado você pagar os impostos, ou Prefeitura de Rio das Ostras, hein? Ô, complicação danada, você paga seus impostos e é isso aí que o prefeito da cidade dá em troca para a população. Lixo acumulado nas ruas, pelo amor de Deus. No último dia 23 de janeiro, o Instituto Estadual do Ambiente interditou o aterro sanitário do município por causa dos riscos de contaminação do meio ambiente. De acordo com o site de notícias Cidade 24 Horas, a Prefeitura admitiu problemas operacionais com a empresa contratada para realizar a coleta, o que gerou um acúmulo de resíduos e levou a essa decisão do INEA. Agora, a gente pediu nota à Prefeitura sobre todo esse problema, esse acúmulo do lixo, mas não obteve retorno, pelo menos até o fechamento dessa edição. Prefeitura de Rio das Ostras, prefeito, vamos acordar, né? Vamos acordar, porque a população, isso é porque a gente está em ano eleitoral, né? Imagina só, que vergonha, que vergonha. Intervalo, volta em instantes. Vamos lá, vamos seguindo com a gente. Daqui a pouquinho o SBT Brasil vai estar aí com você com as informações mais importantes de todo o país e do mundo. Olha, moradores da Vila Cariri, em Três Rios, reclamam do abandono do bairro. Alô, Bira. Bira liberando aqui o nosso WhatsApp. A Rosimar mandou fotos para a gente mostrando a situação da rua Amazonas e do beco onde ela mora. Isso nem é rua, né? Isso nem é rua. O caminho que está cedendo é de terra batida. Veja que situação. Para chegar e sair de casa, segundo a Rosimar, é um sacrifício, porque além das péssimas condições lá da rua, que também está cheia de mato, como vocês veem aí, não tem ônibus atendendo a localidade. Ela contou também que há 2 anos, a Saetre, que é a Companhia de Água e Esgoto de Três Rios, colocou uns canos lá para fazer o escoamento do esgoto, mas nunca mais voltou. Ficaram os canos para lá. E esses canos continuam no meio do caminho, mas não ligam nada a lugar algum. A situação, gente, é tão crítica que a Rosimar caiu, veja a foto aí, ela caiu no caminho, quebrou o pé, olha, coitada, como é que ela está, porque além das péssimas condições da rua, também falta iluminação pública, né? Não tem nada no bairro.
Olha, tá brabo o negócio por lá no Jardim Cariri. Por meio de nota, a gente tem nota, né? A assessoria de comunicação da Prefeitura disse que uma equipe da Secretaria de Obras trabalha na conclusão do projeto para que uma licitação seja feita e que uma empresa seja contratada para executar as obras lá no local. Eita, burocracia, né? Destacou que é um problema que se arrasta há vários anos e que, com as fortes chuvas dos últimos dias, o risco de deslizamento de terra na Rua Amazonas é muito grande. Disse ainda que a rua está sinalizada apenas para passagem de veículos leves, não sendo permitido o tráfego de veículos pesados no local, por isso não tem ônibus lá para a população, né? Agora, sobre a capina e a iluminação pública, a Prefeitura informou que equipes foram até a região lá e que os problemas vão ser resolvidos na próxima semana. A gente espera, né, Prefeitura de Três Rios? Já a Saetri disse que uma equipe esteve na localidade instalando uma caixa coletora de esgoto e que não foi deixado nenhum material para trás sem uso, né? E disse que as obras não ficaram inacabadas. Pois é, a Saetri diz aí que a moradora, então, está vendo coisas, né? Ela tropeçou em canos lá da Saetri, caiu, quebrou a perna, vendo coisas. Por favor, né, gente? Vamos dar atenção a essa região, né? Alô, alô, Prefeitura, alô, Saetri, por favor. Agora, outras notícias pelo Estado, vamos ao nosso giro. O turista da Lituânia foi morto durante um assalto na casa onde ele morava, aliás, onde ele passava as férias com a esposa em Paraty, região Costa Verde do Rio. Adam Zindu, de 37 anos, foi amordaçado, agredido e morto na noite desta quarta-feira. Segundo a Polícia Civil, os bandidos ainda estupraram a esposa dele, que é brasileira, do estado de São Paulo. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Paraty, que informou que a vítima está em observação e vai passar por avaliação ginecológica. Um suspeito, morador da cidade, foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Até o início da tarde, o Consulado-Geral da República da Lituânia não havia sido comunicado sobre a morte de Adam. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional interditou as obras do Palácio de Cristal em Petrópolis. De acordo com o IPHAN, as obras, que vão custar mais de R$1 milhão aos cofres públicos, não estavam autorizadas nos canteiros do jardim e que as intervenções não podem ocorrer sem o envio do projeto de monitoramento arqueológico. Em nota, a Prefeitura afirmou que entregou a documentação exigida pelo órgão e que trabalha para encaminhar o projeto solicitado. Mais uma vez, parlamentares da Câmara de Petrópolis se tornaram réus da Justiça do Rio. A acusação partiu da operação batizada como Sala VIP, que apura pagamento de propina a vereadores em troca de apoio político ao ex-presidente do Legislativo Municipal, Paulo Igor Carelli, do MDB. Além de Paulo Igor, são investigados Vanderlei Taboada, do PTB, Ronaldão, do PR, Luizinho Sorriso, do PSB e Reinaldo Meirelles, do PP. A investigação Sala VIP é um desdobramento da Caminho do Ouro, que em abril de 2018 prendeu Paulo Igor com dinheiro escondido na banheira de casa. A defesa de Paulo Igor disse que vai provar a inocência do político no decorrer do novo processo. A nossa equipe não conseguiu contato com a defesa dos demais parlamentares. Agentes da Vigilância Sanitária de Cabo Frio descartaram cerca de meia tonelada de alimentos armazenados de forma inadequada em uma loja da rede de supermercados Extra. O vídeo de um rato andando em meio aos alimentos viralizou na internet e levou o órgão a inspecionar o estabelecimento, que é um dos mais frequentados por turistas do município. Em nota, o grupo que administra o supermercado disse que tomou todas as medidas para sanar os pontos levantados pela Vigilância Sanitária, mas não falou sobre o rato. É com esse giro de informações que a gente vai embora. Deixa você aí na companhia do SBT Brasil. Voltamos amanhã. Tchau, até lá.